Agora, dando continuidade, neste fim de semana, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a eleição de oficiais. São 15 vagas para diáconos e uma para presbítero. A gente está recebendo aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem o pastor titular da nossa igreja, o reverendo Arivaldo Dias Casemiro, para falar a respeito dessa eleição. Reverendo, obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui. A gente sabe que seu dia é sempre muito ocupado, tem sempre muita coisa para fazer, mas o senhor conseguiu tirar um tempinho aí para conversar com a gente sobre esse processo eleitoral, né? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, pastor. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Roberto. É um prazer muito grande estar aqui e privilégio poder também explicar e convocar o povo de Deus para participar desse momento importante na vida da igreja. Pois é, pastor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, a respeito dessa dinâmica das eleições. Para quem ainda não entende muito bem, como é que funciona esse processo eleitoral na Igreja Presbiteriana que a gente vai ter agora nesse final de semana na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por que nós, a Assembleia, porque os membros elegem os seus representantes? O sistema presbiteriano, ele é um governo representativo e nós temos dois ofícios apenas, o ofício de presbítero e o ofício de diácono. O ofício de presbítero, ele se divide em presbítero regente, que é aqueles que trabalham na administração da igreja, ajudam também no pastoreio, e tem um pastor que é o presbítero docente. Esses presbíteros da igreja local, eles são eleitos pelo povo. Eleitos para um mandato de 5 anos. Então, nós temos, por exemplo, praticamente eleições de 5 em 5 anos, ou todos os anos, a partir do momento que vence o mandato de 5 anos. Inclusive o pastor efetivo da igreja, ele participa da eleição e ele é eleito pelo povo, né, para um mandato de até 5 anos. Nós vamos ter, esse final de semana, a eleição, né, que começa no sábado às 13 horas e vai até o final da tarde, e no domingo, do período da manhã e também tarde, encerrando às 19 horas. Então nós temos 15 vagas para diáconos, porque praticamente 10 diáconos venceram o mandato, eles precisam ser reeleitos ou não. E sempre nós colocamos aí uma opção para a Assembleia, né? Foi dado o prazo para a Assembleia apresentar alguns nomes, os nomes foram apresentados, aprovados pelo Conselho, e amanhã, sábado, se Deus quiser, nós estaremos nesse processo de eleição. Então, na verdade, são 20 candidatos, né, pastor, a esse cargo de diácono para 15 vagas, e nós temos 2 candidatos a presbítero para uma vaga. Sim. Um para reeleição e um para eleição, não é isso, pastor? Sim. É extremamente importante que toda a igreja, que todos os membros participem. Agora, não são todos os membros que podem participar, na verdade, são aqueles comungantes, né? Queria que o senhor explicasse isso também. Os membros comungantes são aqueles que já fizeram o seu batismo e a sua pública profissão de fé. E comungante significa porque eles participam da comunhão da igreja, né? E no caso de eleição para oficiais, votam os comungantes, tanto maiores quanto menores. Então, os adolescentes poderão votar, os jovens. Quer dizer, o pré-requisito é que seja membro batizado e professo, ou em outras palavras, membro comungante. E também, geralmente, a pessoa, para concorrer ao mandato, ele precisa pelo menos ter 1 ano na igreja, de comunhão na igreja, né? Pelo menos esse período. E nós, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós criamos a figura do diácono trainee, que é um período em que aquela pessoa que manifesta a vocação para o diaconato, ele tem um tempo para saber se é aquilo, que é um tempo de prova, né? Ele fica trabalhando. É o caso de alguns que eram trainees e estão concorrendo agora ao mandato definitivo. Muito bom. E, pastor, tá um formato diferente, né? Vai ser online, mas é importante também que as pessoas estejam presentes para poder assinar ali, né? Que tem todo o protocolo. Fala pra gente um pouquinho como que a diferença, né, das eleições deste ano, dos anos anteriores, se tem muita, como que foi esse movimento da igreja também para se estruturar? Só explicando que a Assembleia, geralmente, todas as Assembleias, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias,
no caso das extraordinárias, são convocadas especificamente para uma pauta, né? Se é eleição, se é eleição de pastor, etc. Elas são eram feitas e devem ser feitas presencialmente. Mas agora, com a questão da pandemia, né, o Supremo Conselho, agora na Comissão Executiva, ela criou uma legislação onde possibilita esse processo de eleição que não seria totalmente online, nem totalmente presencial. É uma coisa nova. Então, o que acontece? Você vai vir aqui para a igreja, né? E aqui na igreja você vai assinar a lista de chamada, a lista de presença, porque nós precisamos, através dessa lista de presença, comprovar o quórum. Né? Nós precisamos de pelo menos 1/3 dos membros residentes na sede. Né? E depois que você vier aqui à igreja, nesse período que a gente está dando aí de horário, você vai assinar, você vai receber uma senha, vai se dirigir, né, a um mesário e ali vai usar aquela senha para entrar, eu diria assim, na urna eletrônica. Para você poder votar ali. Então a ideia é que esse processo ele se dê com tranquilidade. A pessoa pode vir, nós abrimos o espaço, né? Porque antigamente você tinha que ter a assembleia, começar e terminar num período com todo mundo presente. Agora nós estamos possibilitando aqui, com esse tipo de horário, aumente o número dos votantes, né? E facilite também o horário para as pessoas estarem aqui na igreja. Então, se você vier, por exemplo, no culto da manhã das 8 horas, você poderá votar, no culto das 11, no culto das 16, no culto das 19. Vai encerrar em torno de 19h30, mais ou menos, porque o fechamento da Assembleia, com a leitura da ata, a aprovação da ata e os resultados, serão feitos após o culto, ou ao término do culto das 19 horas. Ou seja, no mesmo dia a gente já vai ter os resultados. O pastor estava explicando para a gente um pouco a respeito desse processo e a gente tem um videozinho que mostra o passo a passo, né, de como vai ser esse processo de votação. Vamos acompanhar? A tecnologia que será utilizada nesta eleição já faz parte da votação em outras igrejas presbiterianas do país e foi aprovada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você entrará no auditório, irá se identificar e assinar a lista com o seu nome. Na sequência, o mesário fornecerá uma senha e te indicará a mesa de votação. Nesta mesa haverá um QR Code. Apontando a câmera do seu smartphone, automaticamente você será direcionado para o site da votação. Preencha com a senha obtida e vote nos candidatos de sua preferência. Você poderá escolher uma única vez um candidato a presbítero, dos 2 que estão concorrendo, e até 15 candidatos a diácono, dos 20 que estão disputando as eleições. Bom, é bem intuitivo, né, o processo, mas, pastor, quem tiver alguma dificuldade também vai ter ajuda nesse momento e, obviamente, assim, quem não tiver, não veio, esqueceu o celular, ou não tem, não usa, tem também equipamentos da igreja que vão poder ser usados nesse processo, né? Sim, nós teremos lá, o pessoal que vai funcionar como mesário, eles estarão ajudando também, né? Foram adquiridos alguns tablets para ajudar principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em manusear esse sistema. Fica tranquilo que você chegando lá, você será bem atendido. Eu tenho uma questão que eu queria colocar aqui. Nós produzimos, alguns anos atrás, o chamado Manual do Oficial. O que significa isso? Significa que a nossa preocupação não é somente com o processo de eleição, mas a igreja deve zelar muito por essa questão do caráter daquele que vai ser eleito oficial, né? Então, por exemplo, nós temos lá em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, os pré-requisitos para alguém ser um diácono e um presbítero. Então, antes de você votar, eu recomendo a você a ler a Bíblia, né? A orar, para que Deus coloque no seu coração, incline o seu coração. Por exemplo, nós teremos 15 vagas, 15 vagas para diáconos, nós temos 20 nomes. Você não é obrigado a votar nos
os 15. Se você achar que somente 10, à luz da palavra de Deus, tem condições, você vota. No caso do presbítero, nós só temos uma vaga. E é um mandato de um presbítero que está vencendo, e foi indicado outro nome, para que você escolha entre um ou outro, né? O que nós recomendamos é não votar em branco, mas você deve votar com consciência, né? Foi disponibilizado aí no site algumas informações sobre os candidatos, né? Alguns já têm folha de serviço prestado da igreja. Mas eu peço a você que ore, que considere com muita responsabilidade, com muito amor. Se você ama a Igreja de Cristo, nós queremos colocar ali para liderar as pessoas que realmente têm um chamado de Deus, pessoas que, de fato, possam contribuir para o crescimento e para a edificação da igreja. Então, o processo é importante, né? O processo de eleição, mas nós precisamos também respeitar os pré-requisitos bíblicos, aquilo que é exigido de um oficial. Nesse manual do oficial, que está disponibilizado também online, você poderá ver ali todos os critérios, tudo aquilo que você deve fazer nesse processo de eleição. Muito bom. Pastor, assim, para reforçar mesmo, né, essa consciência dos membros, a importância, né, da gente ir lá, da gente vir e votar, da gente ter como um compromisso mesmo durante esse final de semana, tipo, vou sair de casa e vou participar dessa eleição, né? A importância da gente exercer esse trabalho, pastor. Olha, Tainá, eu acho que a partir do momento que você se torna membro da igreja, né, e você, na profissão de fé, você faz uma promessa lá, um voto público, que você irá participar de todas as assembleias para votar, porque no sistema presbiteriano, como é um sistema participativo, a igreja tem um papel muito importante, né, na escolha da sua liderança. Então, você que é membro da igreja, você não pode abrir mão disso. Porque às vezes você critica a igreja, você critica o conselho da igreja, a junta diaconal, mas eles estão ali porque você votou ou não votou. Entendeu? Então, a responsabilidade diante de Deus, ela é dividida entre o conselho e também entre a Assembleia. Então você, como membro da igreja, você tem um dever, a responsabilidade, deve ter o amor, o zelo de vir aqui e votar consciente, né? É proibido boca de urna, é proibido fazer campanha de candidato tal, isso aí, porque a eleição ela deve ser dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, né? E nós, do Conselho da Igreja, nós não fazemos campanha nem para tirar, nem para colocar pessoas, porque nós entendemos que é o Espírito Santo que dirige a vida da igreja, é o Espírito Santo que conduz a vida da igreja. É extremamente importante colocar também essa eleição em oração, né? Isso. O senhor falou dos requisitos que são bíblicos, né? Fazem parte das cartas paulinas. Mais de uma vez, inclusive, Paulo escreve a respeito desses requisitos básicos, né? Para quem quer ser presbítero ou diácono. Mas é importante que a gente, antes de sair de casa nesse final de semana, quando a gente vier para esse processo de eleição também, que a gente coloque em oração diante de Deus esse processo para que tudo seja de acordo com a vontade dele para a sua igreja, né? Perfeitamente. Inclusive, nós temos na nossa plataforma de EAD um curso rápido que é baseado nesse manual do oficial, né? Onde ali durante 30, 40 minutos eu faço essas colocações dos pré-requisitos, da importância da oração, como a igreja deve orar, como a igreja deve se relacionar depois com esses oficiais eleitos. Então, a vida da igreja, o destino da igreja, depois de Deus, está na mão da liderança. E nós, no sistema presbiteriano, temos esse privilégio de, pelo voto secreto, né, você pode escolher, né, os seus líderes, né? Você pode escolher a sua liderança. Muito bom. E, pastor, nós temos esse canal, né, da IPP-TV, e é um espaço onde nós conseguimos apresentar todas as ações, todos os trabalhos que a igreja vem realizando, né, nesses últimos tempos, né, desde que nós começamos a transmissão, mas já são 115 anos, como nós falamos logo no começo. A importância, né, da igreja presbiteriana, quando ela tem o papel atuante de bons diáconos, de bons presbíteros, né, dentro de todos esses trabalhos e ações que são realizadas dentro da igreja. Fala pra gente um pouquinho, pastor.
A igreja ela tem uma visão de igreja definida, né? Ela tem. Ou seja, nós queremos ser uma grande igreja missionária. Nós não somos uma igreja de programas, nós somos uma igreja que tem uma missão. E isso tem sido passado para todos os departamentos da igreja, para todos os ministérios da igreja, e as pessoas têm comprado a ideia, né? As pessoas têm se dedicado. Então, se você pega o pessoal do Ministério de Educação, o pessoal que dá aula, o pessoal, então, se esmera no fazer isso, né? Se você pega o pessoal, a própria junta diaconal, os diáconos, o Ministério da Música, o Ministério do Louvor, o Ministério de Casais, o Ministério Infantil, o Pinheiros Infância. Então, eu diria o seguinte, a partir de uma visão, né, e essa visão nos dá a missão, define, dá foco para a missão, então todos vão juntos nessa caminhada. Então isso é diferente. Nós não somos uma igreja de planejamento estratégico, igreja com... Não, nós temos a missão e eu entendo que o grande diferencial é o crente consagrado, o crente saber do papel dele e ter essa missão definida, essa visão do que é ser uma igreja local. Pois é, e dentro dessa visão, né, só para a gente reforçar nesse finalzinho, né, da nossa conversa, essa questão missionária, essa questão de evangelizar, essa questão de abrir campos. Agora, aproveitando, né, os 115 anos da igreja, foi lançado um outro projeto agora que é o 105. Enfim, é uma igreja para fora, efetivamente, das suas portas, né, pastor? Sim, sim. Eu creio que o carro-chefe da igreja é a obra missionária, né? Porque a igreja ela é a única instituição que existe para os de fora, né? O papel dela sempre é ir para aqueles que estão fora. Claro que nós cuidamos daqueles que estão dentro, daqueles que vão formando, mas é como se a igreja fosse um centro de treinamento para que a pessoa pudesse cumprir a sua missão fora da igreja, né? Muito bom, pastor. E é isso, então vamos reforçar aí o convite para você que está nos acompanhando, para que você venha participar, né? Nós teremos um domingo ativo, né, com todos os cultos. Sábado e um domingo. Um sábado e domingo, né? E um domingo com a IBD, toda a programação segue normalmente, isso não irá afetar a programação normal da igreja, certo, pastor? Certo, inclusive domingo é o primeiro domingo do mês, nós teremos Santa Ceia nos 4 cultos. E desde domingo passado nós retomamos a escola bíblica presencial, né? Nós estamos na expectativa também que as nossas autoridades aí, elas aumentem o número de participação, porque hoje mesmo as pessoas de 28, 29 anos já estão sendo vacinadas, né? Sim. Então, eu creio que só o fato de tomar a primeira dose, isso já dá uma tranquilidade para a população, aumentando aí um pouco a imunidade, né? Sim. Então, graças a Deus, eu quero agradecer a vocês aqui pelo privilégio de estar aqui participando do programa e quero convocar você, meu irmão, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não deixe de vir, né? Você pode vir no sábado à tarde, você tem a tarde toda, você tem um domingo dos 2 expedientes, então você poderá vir com tranquilidade, votar e continuar suas atividades normais. Mas não deixe de participar desse momento importante da vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tá certo. Reverendo Arivaldo Dias Casimiro, pastor titular da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Pastor, obrigado por ter tirado esse tempo aí para nos atender, para falarmos sobre esse momento tão importante na vida da nossa igreja.